acompanhando todos os assuntos que repercutem para manter você muito bem informado. Inclusive, Manuela Niklevic já está na área para trazer detalhes sobre um assunto que, inclusive, chega em primeira mão para você. É a repercussão sobre uma pesquisa que saiu e trata de alguns cenários. O assunto é política. Manu, bem-vinda, bom dia. Olá, João. Muito bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Que delícia estar aqui nesse horário também na Jovem Pan News. Pois é, a gente costuma brincar, né, que tem dois tipos de pessoas que são ansiosas quando o assunto é campanha eleitoral. Os próprios políticos e os jornalistas, né? Então a gente já traz uma pesquisa, sim, você que nos acompanha, pasme, para 2026. Trazendo os cenários não só para o governo do estado, como também para o Senado Federal. Lembrando que no ano que vem são 2 vagas que serão disputadas, tá? O Senado tem essa alternância aí quando eles entram, né? A cada 4 anos entram 2 vagas, depois entra uma vaga só. Então tem essa alternância aí. Então essa pesquisa trouxe alguns nomes e é muito positiva para algumas pessoas, e outras pessoas já começam a ver ali que tem que começar a correr atrás também da campanha, que nem começou ainda, mas vai ter que ser acelerada já neste momento. João, então primeiro para a gente falar um pouquinho do cenário ao governo do estado. Ratinho Júnior hoje não pode se reeleger, hoje no caso no ano que vem, né? Vocês vêm trazendo bastante aqui que ele trabalha essa possibilidade de estar presente em uma chapa presidencial, mas, por óbvio, vai tentar fazer uma sucessão aqui no governo do Paraná. E aí a gente tem muitos nomes sendo cogitados dentro do partido do governador Ratinho Júnior. Alguns que passaram aqui já por entrevista na Jovem Pan, como Guto Silva, como Alexandre Cury, que é hoje o presidente da Assembleia Legislativa, o próprio Rafael Greca, ex-prefeito aqui de Curitiba, o próprio vice de Ratinho Júnior hoje, que é o Darcy Piana, e esses nomes começam a aparecer ali nessas pesquisas. Essa pesquisa que a gente vai trazer para você é do Instituto Paraná Pesquisas e foi divulgado hoje, tá? Para você ter uma ideia ali da metodologia. Deixa eu trazer para você quantas pessoas foram entrevistadas aqui no nosso estado. 1.550 eleitores em 58 municípios. Então, o nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de aproximadamente 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Antes de trazer os dados, o que é importante da gente falar de uma pesquisa nesse momento, né, João? 1 ano e meio aí antes do pessoal ir para as urnas de fato. Quem está falando sobre isso, sobre eleição, somos nós, que acompanhamos política, os jornalistas, quem está na nossa audiência, que a gente bem sabe, gosta desse assunto também, mas a maior parte da população ainda não está acompanhando, não sabe quem vão ser os candidatos, muita gente nem sabe para que a gente vai às urnas para votar no ano que vem. Então é óbvio que muita coisa pode mudar e é isso que mostra também ali no grande número de indecisos ainda que aparecem nas pesquisas. Então, claro que é muito utilizado para quem está trabalhando nesses bastidores já das campanhas, mas ainda muita água vai passar debaixo dessa ponte. Bom, primeiro começa com o cenário espontâneo, que é aquele que você é parado e de bate-pronto você tem que dizer em quem você votaria caso a eleição fosse hoje. Já começa por aí que o nome mais citado é o de Ratinho Júnior, que não pode se reeleger, né? Então, mas também isso reflete já a tamanha força que ele tem aqui no nosso estado e a aprovação que hoje passa de 70%. Mas quando a gente fala do governo do estado, para quem que essa pesquisa foi muito positiva? Para o senador Sérgio Moro, que nos diferentes cenários aparece ali pontuando em alguns mais de 40%. Para esse momento em que nós estamos, é muito, João, é bastante positivo. Então, para você ter uma ideia, quem que foi colocado ali nesse primeiro cenário que eu vou trazer para você? Sérgio Moro, que pontua 43,9%, quase 44%. Requião Filho pontua 18%. Beto Richa, 17%. E Guto Silva, atual secretário das cidades, 3,9%. Enio Verri também é colocado e pontua ali na casa do 2,6%. Responderam ali que não sabem ou não queriam responder 5,3% e que não votariam em nenhuma dessas pessoas que foram colocadas ali, 8,3% dos entrevistados. Número 1, o que acontece nesse momento em que a gente está com tanta antecedência da eleição? As pessoas acabam escolhendo aquele nome que elas mais conhecem. É por isso que Sérgio Moro tem uma vantagem, porque ele já é um personagem conhecido nacionalmente, né? Foi juiz, teve bastante repercussão enquanto ele estava na Lava Jato, é senador, então está frequentemente nas notícias e isso é positivo para ele nesse momento. Requião Filho, que tem também o fato de ser bastante confundido quando a gente fala de pesquisa ali com o pai, né? Requião, que já foi governador aqui do estado e que é muito conhecido. Beto Richa, que é deputado federal, também já foi governador, já foi prefeito. Então são pessoas que são mais conhecidas e a gente vê ali a dificuldade, por exemplo, de Guto Silva, apesar de ser um secretário do governo de Ratinho Júnior hoje, de pontuar melhor neste primeiro momento.
E aí são duas coisas que a gente tem que analisar também. Essa pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, nesse momento, não traz rejeição, que é algo bastante importante. Quando a gente fala com os marqueteiros de campanha, eles sempre dizem que eles preferem trabalhar com alguém que tem o desconhecimento, como é o caso de Guto Silva, por exemplo, do que com alguém que tem uma grande rejeição. Porque para você virar a rejeição é muito mais difícil do que o desconhecimento, né? Desconhecimento, você coloca a campanha na rua, nas redes sociais, e você consegue ver esse resultado ali nos números. Você virar rejeição, quando a pessoa já fala, não, eu não votaria nele de jeito nenhum, é muito mais difícil. Então, a gente sabe que quando o nome é de Requião, por exemplo, por mais que Paraná Pesquisas não traga nesse momento, ele tem uma rejeição maior por causa do pai. Beto Richa também tem uma rejeição maior por conta de ter se envolvido em escândalos de corrupção ali no passado. Então ele também tem, eles chegam num teto, digamos assim, que depois é difícil você fazer virar, né? Então são nomes que têm uma rejeição maior. O cenário 2 traz também ali, não coloca, na verdade, o senador Sérgio Moro e coloca outros nomes para ver como eles pontuariam. Aí temos Beto Richa despontando com 22%, Requião Filho com 20%, e aí entra Alexandre Cury, que chega a 18% também neste momento. Alexandre Cury, que é presidente da Assembleia Legislativa hoje e está no partido do governador Ratinho Júnior, está entre esses nomes também que tentam ali se alçar como possível candidato da sucessão do governador. E Guto Silva, junto com Alexandre ali nessa mesma pesquisa em que Sérgio Moro não aparece, chega a 5,5%, Enio Verri 3,2%. Então é praticamente isso, João. Nesse cenário ali ao governo do estado, é uma pesquisa muito boa para Sérgio Moro. É claro que isso pode variar bastante daqui para frente, com campanhas já começando. A gente não pode nem chamar de campanha ainda, né? Uma pré-campanha por conta da legislação eleitoral, tem que chamar assim. Mas eu acho que o principal fator que acontece nesse momento é esse: nomes que já são conhecidos da população e que acabam pontuando melhor. E também essa falta da rejeição, então, que não mostra ali o teto, até onde que essas pessoas poderiam ir, que também, quando a campanha começa, além da rejeição, começam os ataques, né? Então eu tô contra o João ali, eu vou fazer de tudo para que o nome dele acabe ficando um pouquinho manchado. Eu tô com uma pesquisa que inclusive a Manu traz em detalhes para você, nosso ouvinte internauta. Essa pesquisa da Paraná Pesquisas, né, especialista em opinião pública, como ela mesmo se auto-intitula, são 33 páginas. A Manu esmiuçando, trazendo em detalhes aqui, porque são vários cenários, né, tanto na própria pesquisa estimulada ou na própria, nas outras questões na estimulada, e também na outra que é de bate-pronto, né, que você tem a possibilidade de, quando perguntado, já trazer a espontânea. Manu, a perspectiva é de que, nesse momento, a contagem regressiva faltando um pouco mais de um ano, mas o período é até abril do ano que vem, aquele período de estar no cargo, para depois, de fato, poder já iniciar esse trabalho de campanha. Ou seja, ainda tem muita coisa para acontecer nesse ano restante, até, de fato, a gente começar a repercutir inúmeras pesquisas, trazendo outros cenários. Eventualmente os nomes já estão postos, né? É isso, e ao que tudo indica, como você falou, segundo a legislação eleitoral, essas pessoas que estão em cargos públicos, para disputar o executivo, elas precisam sair desses cargos, né, até abril do ano que vem. Então aí é quando a gente vai ter o desenho muito mais claro de quem realmente estava fazendo aquilo que a gente chama de barganha, moeda de troca, se colocando como pré-candidato hoje, nesse momento, para trocar depois por um apoio, que acontece muito e faz parte do jogo ali da política, de quem realmente vai levar em frente, vai levar adiante essa candidatura ao governo do estado. No grupo mais governista, entre as pessoas que tentam esse apoio do governador Ratinho Júnior, vai depender também muito da decisão do próprio governador e do que ele tem tentado articular ali nos bastidores, de ir de fato para uma campanha presidencial, seja ele como cabeça de chapa, como um vice, como um ministro, enfim, ele estando participando disso. Porque, primeiro de tudo, João, quem vai se lançar ali numa campanha presidencial, independente de qual peça ali ele vai compor dentro dessa chapa, ele vai querer deixar o estado resolvido, digamos assim. Então ele precisa de alguém que não vá dar tanto trabalho, que ele não precise estar tanto em cima do palanque para ajudar essa pessoa a se eleger, porque ele vai precisar ter feito a tarefa de casa no estado dele. Então ele vai querer conseguir essa sucessão. O que dizem nos bastidores? Que se Sérgio Moro conseguir estar muito à frente ali nas pesquisas, mesmo Ratinho Júnior afirmando, até esse momento, afirmou na semana passada, né, em entrevista aqui à Jovem Pan News, que o candidato dele vai estar dentro do seu partido, que é o PSD, se Sérgio Moro estiver muito à frente, para ele é mais fácil apoiar Sérgio Moro do que
ter que fazer essa campanha, estar mais presente aqui no estado com um outro nome que vai precisar da força, né, e do apoio dele, que tem uma aprovação aqui no estado. Mas é isso que a gente estava falando. Nós estamos falando de política, mas grande parte da população ainda não está falando da campanha de 2026. Então a gente vai ter que esperar um pouco mais para ver como que isso tudo vai se desenhar. E aí já nos leva aos outros cenários, do Senado, por exemplo, que tem o nome de Ratinho Júnior em alguns cenários, né? E até entendendo, né? Ou para buscar entender se a eleição aqui ela vai estar polarizada entre dois nomes, ou se são os demais que se apresentam, inclusive, conforme essa pesquisa. No Senado, Manu, são algumas simulações, alguns cenários que também colocam esse ponto de dúvida, né? Especialmente sobre o rumo, né? E como figura central o próprio governador Ratinho Júnior, né? É isso, olha só, para você ter uma ideia, o Senado traz ali a pesquisa. Primeiro, ele traz a pesquisa espontânea, daí é mais interessante ainda do que quando a gente fala ao governo do estado, porque se para a eleição do governo do estado as pessoas já não estão pensando, quando a gente fala de legislativo, a decisão tende a ser mais em cima da hora ainda. Então, mesmo depois de início de campanha, muita gente só decide em quem vai votar, digamos assim, alguns dias antes de ter que ir às urnas. Então, hoje, numa pesquisa espontânea, a gente tem mais de 85%, de acordo com os dados do Instituto Paraná Pesquisas, falando que não sabem em quem vão votar no ano que vem, porque não estão pensando nisso, não sabem nem quem serão os possíveis candidatos. E aí tem uma série de nomes que são lembrados também pelas pessoas, né, que já foram, eu vou falar a lista aqui, né, mas ninguém chega a pontuar mais de 3%, tá? Inclusive Ratinho Júnior, que é quem mais pontua, 2,7%. Isso no cenário espontâneo, quando não é apresentada uma lista para o entrevistado. Então a gente tem Ratinho Júnior sendo citado, Sérgio Moro, Cristina Grêmio, Álvaro Dias, Felipe Barros, Gleisi Hoffmann, Beto Richa, Roberto Requião, aí a gente tá falando do pai mesmo, ex-governador aqui do nosso estado, Deltan Dallagnol e Zeca Dirceu. E ainda tem outros nomes que são citados e não pontuam tanto, por isso não aparecem sozinhos. Mas no caso da estimulada, quando a gente não tem Ratinho Júnior nesse rol aí de pessoas, quem lidera hoje é Roberto Requião. Mas aí tem a grande situação que eu estava comentando anteriormente, que é a rejeição. Normalmente Roberto Requião, ele é lembrado em qualquer tipo de campanha, de pesquisa que é colocada ali para diferentes cargos aqui no nosso estado, por conta da história que ele tem na política por aqui. Mas quando chega na hora H mesmo, por exemplo, aqui em Curitiba, na prefeitura, ele tem dificuldade de avançar nesses números, porque ele tem uma rejeição muito grande. Beto Richa também é lembrado e acontece essa mesma situação com ele, tá? Ele é lembrado, ele é escolhido ali por 32% nesse primeiro cenário do Paraná Pesquisa. Cristina Grêmio, que foi bem na campanha à prefeitura aqui de Curitiba, leva ali 23,7% dos entrevistados do Instituto Paraná Pesquisa. Felipe Barros, 22,8%. Pedro Lupion, atual deputado federal, 11,7%, assim como Zeca Dirceu, que também é deputado. Então esse é o primeiro cenário que não traz o nome do atual governador Ratinho Júnior. Quando ele é colocado nessa lista, ele descola muito de todos os outros, João, e é isso que acho que chama atenção nesse cenário do Senado. Ratinho Júnior, quando é colocado na lista, atinge 62,3% das intenções de voto, de acordo com o Instituto Paraná Pesquisa. E é por isso que a gente vem falando há bastante tempo, e a gente escuta bastante nos bastidores que existe uma viabilidade muito grande hoje de Ratinho Júnior para ele estar em uma chapa presidencial, independente de em qual cargo que ele vai compor ali nessa chapa, mas ele também está muito seguro, porque se tudo der errado, ele volta aqui para o nosso estado, sai candidato ao Senado, e a gente está vendo, né, na pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa, que se elege com tranquilidade. Então é o plano B, é a segurança de Ratinho Júnior, muito provavelmente esse caminho ali ao Senado. E aí só ficaria uma outra vaga, né, à disposição aqui no nosso estado, que daí muito provavelmente a disputa vai ser ainda mais interessante para nós que acompanhamos aqui nos bastidores, porque vai ser bastante acirrado. O que me chamou a atenção até, Manu, nesse cenário 2, foi o fato da ministra, né, Gleisi Hoffmann, aparecer ali sem deixar de citar essa falta de tradição da esquerda de eleger senadores aqui pelo Paraná. Inclusive, já não que a gente trabalhe com previsibilidade, mas fato é que é muito difícil a esquerda eleger senadores aqui pelo Paraná. Inclusive, o próprio resultado desse segundo cenário para o Senado mostra que ela está bem longe de ser preferência.
Muito difícil, João, é isso que você falou e acho que é um pouco do que eu falei quando analisei ali os nomes que aparecem no governo também. Nessa pesquisa, tanto tempo antes de fato da eleição acontecer, as pessoas falam ali nomes que elas lembram e que estão há bastante tempo na política, é por isso que ela aparece e ela não aparece mal, você veja, ela aparece com 16,3%, ela aparece muito bem para esse momento, mas também são duas coisas no caso de Gleisi Hoffmann, é uma fatia do eleitorado que está sempre fechada ali com o Partido dos Trabalhadores, então esse número que fica entre 15% e 20%, normalmente, e não só aqui no nosso estado, esse número é até um pouco menor, mas quando a gente olha pro cenário nacional, é uma fatia do eleitorado que está sempre fechada com o Partido dos Trabalhadores, independente do que aconteça, né? Então ela está dentro ali dessa margem de erro, digamos assim, mas tem esse fato de ser citada porque é um nome que é conhecido, querendo ou não, você gosta ou você não gosta de Gleisi Hoffmann, é um nome conhecido da política aqui no nosso estado, mas o que acontece é que quando chega a hora H mesmo, aqui no nosso estado, é muito difícil a esquerda, e não só no Senado, né, a esquerda conseguir realmente estar entre os postulantes que de fato brigam pela vaga. É só você olhar para 2022, a gente teve 3 candidatos brigando muito, e foi muito acirrada a disputa ao Senado aqui em 2022, quando só tinha uma vaga entre Sérgio Moro, Álvaro Dias e Paulo Martins. A gente tá falando de ninguém da esquerda, né? Pode ter até um ali que você considera um pouco mais ao centro, mas de esquerda mesmo, ninguém que consegue chegar próximo a de fato falar, não, teve chance, sabe como? Esse assunto segue repercutindo. Bom, isso é só algum ingrediente para que a gente tenha muito assunto para poder analisar, discutir e inclusive repercutir, em especial pesquisas que chegam como essa, em primeira mão para você, ouvinte e internauta. Manu, essa pesquisa, para mais detalhes, eu sei que amanhã no Jornal da Manhã, isso aqui vai basear boa parte do programa e também no nosso site. É isso, ric.com.br já está subindo ali, até você que tem interesse nisso, né? Entre lá no nosso portal, porque aí fica muito mais visual para você conseguir ver esses cenários e quanto pontuam cada um dos nomes que a gente está trazendo. Porque a gente sabe que aqui na rádio a gente começa a falar um monte de número, né, João? São vários cenários diferentes e aí o pessoal acaba se confundindo. Então você pode ver lá tudo no ric.com.br, todos esses diferentes recortes já estão subindo no nosso portal. E aí, só para eu finalizar, trazer aqui a última pergunta do Instituto Paraná Pesquisas que foi feita para a população aqui do Paraná é justamente da aprovação do governo do Ratinho Júnior, né? 80,5% de aprovação, passa de 80%, então é uma aprovação bastante grande aqui no nosso estado e é justamente por isso que a gente vê ele pontuando muito bem quando a gente fala do cenário ali do Senado, e ele vai continuar sendo um player importantíssimo no governo do estado. Mas para você que está no carro, ó, as principais manchetes aí da entrevista é Sérgio Moro pontuando muito bem nos cenários do governo do estado, chega a 42% em um dos cenários, e Ratinho Júnior, quando aparece entre os nomes ali para que as pessoas escolham como esses postulantes aí ao Senado, descolando completamente dos demais, atingindo 62%, e o segundo colocado ali ficando em 20%. Mas claro, todos os detalhes ric.com.br ao longo da nossa programação. Ric Notícias Opinião às 3h da tarde vai trazer também mais recortes aí dessa pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, e amanhã no Jornal da Manhã Paraná, que claro, vou fazer minha propaganda aqui. 7h, Manu Niklevics e o nosso time que chega para trazer muita informação para você, análise, bastidor, é só na Jovem Pan e Jovem Pan News. Feito, Manu, é isso? Obrigada, João. Imagina, espaço sempre aberto aqui. Quando vocês precisarem, você me chama. Me liga que eu tô lá na redação. Inclusive, seguimos, né, acompanhando esse assunto, porque, claro, repercute e de maneira muito grande aqui no nosso estado. Obrigado, Manu.